E agora a gente conversa com o economista Adeodato Volpi Neto, que estava com algum problema, acho que a gente estava com problema de conexão, né, Adeodato? Infelizmente a gente vai ter pouco tempo para a entrevista, mas já queria te perguntar direto ao ponto, qual que é a tua expectativa então para essa semana da definição de novos nomes para ministérios de Lula e principalmente para o planejamento? Oi, Priscila, bom dia. Tempos de conectividade, é isso aí. Acho que, assim, você acabou de citar uma frase sobre o mercado. O que eu costumo dizer desde os tempos da crise de 2008 nos Estados Unidos é que o mercado não tem medo de crise, ele tem medo do escuro, né? Acho que o movimento que a gente fez de geração de expectativa em uma eleição majoritária, ela fica muito marcada quando você tem, primeiro, aquilo que, sei lá, pode ser chamado de um atraso na determinação de qual vai ser o caminho, quanto um choque de realidade para precificar aquilo que ficou dito como algo muito mais expansionista, né? Muito mais difícil de se administrar. Então, o que houve nas últimas 2 semanas foi a dissipação dessa nuvem, independente de se para um lado ou outro, mas a consolidação de qual é o caminho, qual é a visão do presidente eleito aí para frente. Os dias vêm sendo de muita batalha de bastidores, aí, tanto nessa negociação da PEC, quanto num jogo de força aí entre o próprio legislativo e o executivo, né? Então, cada movimento que vem sendo feito muda um pouco as peças nesse tabuleiro. Acho que a gente tem jogadores aí, sem nenhuma conotação pejorativa, muito hábeis politicamente à mesa, e o que a gente espera é que o começo, nessa última semana do ano e a primeira semana do ano, possam ajudar muito exatamente num equilíbrio aí, para que a gente não veja, tomara nenhum desenho de ruptura aí, ou de um caminho que possa custar muito caro para a gente como sociedade, né? Queria te perguntar também sobre como ficou a configuração até o momento, né? Porque uma avaliação que eu escutei muito é que o governo já está com uma cara muito mais petista do que uma cara de frente ampla, né? E que, de qualquer forma, mesmo com essa cara mais petista do que de frente ampla, quem vai dar as cartas na economia é Lula, que é ele que vai ser o posto Ipiranga desse novo governo, né? Não vai ter um posto Ipiranga ali que é o ministro da Economia, como foi com Bolsonaro. Você acha que é por aí ou tem alguma avaliação diferente sobre isso? Priscila, eu acho que a tua leitura é perfeita, não nos surpreende. A gente tinha um cenário muito claro de que seria um governo petista, seria um governo marcado pelo retorno, né, desse entourage que foi literalmente removido do poder ainda em 2016, acima de tudo, o que se aposta é na capacidade deste grupo articular politicamente, mas não é uma discussão. Eu não imaginava a formação de um governo de frente ampla. Quanto ao Lula ser efetivamente quem vai mandar na política econômica, o que a gente espera, tem até esse final de semana muitas opiniões e muitos textos foram publicados, mas um em especial me chamou a atenção, que cita que o Lula que gerou emprego, se eu não estou enganado, é do Lacerda, que disse que o Lula que gerou emprego foi o Lula paz e amor, né? Foi aquele capaz de convergir os interesses e não com uma agenda radical, que é o que eu espero efetivamente, que ele, com a habilidade política que tem, o histórico de construção que tem, não caminhe para um lado de uma imposição de uma agenda radical, de uma agenda excessivamente expansionista, porque essa agenda, muito mais com cara de nova matriz econômica, nos pôs na maior recessão, fora a catástrofe
pandêmica, né, exógena, mas na maior recessão em décadas. Agora, aquele que conseguiu convergir, aquele que entendeu como funciona estruturalmente a nossa economia e a nossa inserção no cenário internacional, aquele foi capaz, sim, de gerar emprego e de fazer com que o país prosperasse em um momento importante, inclusive internacionalmente, existe essa oportunidade. Mas, assim, que ele seja muito mais hábil politicamente no sentido de convergência do que queira assumir exatamente com essa conotação de posto Ipiranga, porque o combustível escolhido historicamente para manter esse trocadilho com o perdão de qualquer anedota aqui, que não é o meu forte, mas que ele não tem de ser o posto Ipiranga, porque o combustível que essa agenda econômica escolheu nos últimos tempos foi muito mais explosivo do que um acelerador efetivo da economia. Pois é, obrigada pela entrevista, Deodato. Acho que a gente tem escutado muito isso, né? O Lula 3 está parecendo muito mais Lula 2, por enquanto, do que Lula 1. A ver como que isso vai ficar e os impactos para a nossa economia. A gente conversou com o economista Adeodato Volpi Neto. Muito obrigada e uma boa última semana do ano para você.